Bom dia, meus amores do segundo ano! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula? Hoje nós vamos iniciar o terceiro bimestre de Ciências e vamos lá na nossa unidade 5 trabalhar um pouquinho sobre a alimentação. Então a gente vai ver nesse capítulo a importância de se alimentar bem, de maneira saudável, a origem dos alimentos, descobrir um pouquinho mais sobre a cultura de alguns países em relação à alimentação. Então, observem aqui com a tia Brígida. A gente já vê logo de cara uma refeição em família, pode ser um almoço, certo? Então, crianças, na nossa página 4, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a alimentação das crianças no Japão. E até o Diga aí faz uma pergunta pra gente. Você acha que as crianças que moram em outros países comem a mesma coisa que você nas refeições? O que você acha? Acha que sim ou que não? Aqui a gente pode ver que no Japão as crianças se alimentam muito de sopa, de arroz, de peixe. Inclusive, eles têm o hábito de criar pratos divertidos, coloridos, para animar as crianças, né? Instigar a comer diferentes alimentos, comer melhor. E aqui também mostra pra gente que eles utilizam, às vezes na hora da refeição, o hashi, que são esses palitinhos que a gente usa também para comer comida japonesa aqui no nosso país. Na nossa página 5, vai ter umas perguntinhas que a gente vai querer saber de você. Por exemplo, existem muitas diferenças entre as refeições do Japão e a sua? Qual o seu alimento favorito? O que você comeu no último almoço? Então, aqui embaixo, na finalzinho da nossa página 5, nós vamos conhecer a origem dos alimentos. Aqui nós temos um QR Code que a tia Brígida vai colocar aqui embaixo, para que vocês vejam os alimentos e seu país de origem. Então, crianças, é uma coisa também que a gente se apropria da cultura dos outros povos existentes no nosso país. Por exemplo, para que nosso corpo cresça e se desenvolva com saúde, a gente precisa ingerir diferentes alimentos para nos dar energia, para nos dar força. E os alimentos consumidos diariamente variam bastante de uma cultura para outra. Aqui no nosso país, por exemplo, a gente tem aqui a farinha de mandioca, a mandioca, que a gente se apropriou dos indígenas. Quando a gente chegou aqui, no nosso país, no Brasil, os indígenas já produziam a mandioca, né? Já plantavam ela, já produziam farinha e, consequentemente, nós adotamos esse hábito. Assim como a gente pegou, né? A gente adotou da cultura africana o hábito de consumir frutas, como, por exemplo, a banana, a manga, a jaca. Então, os africanos trouxeram essa cultura para cá, para o nosso país, e a gente se apropriou dela e a gente consome diariamente frutas, o que também é muito saudável e importante para a nossa saúde. Na nossa página 6, nós vamos conhecer um pouquinho das origens dos alimentos. Observem aqui com a tia Brígida. Mesmo variando entre os diferentes povos, a alimentação em geral inclui alimentos de origem animal, vegetal e mineral. Então vamos conhecer um pouquinho sobre esses alimentos. Alimentos de origem animal. Os alimentos de origem animal são compostos de partes de animais ou feitos a partir deles, como por exemplo, o leite, o frango, o bife, o ovo, a manteiga, o peixe, o queijo, o mel. Então, aqui pela foto, a gente consegue ver os alimentos que nós utilizamos, que nós ingerimos de origem animal. Então, por exemplo, eu tenho franguinho, eu tenho bife, leite, a manteiga, o queijo. Muito bem. Agora, nós vamos ver aqui a origem vegetal. Então, os alimentos de origem vegetal são compostos de partes de vegetais ou feitos a partir deles, como o arroz, o feijão, a batata, a uva,
óleo de soja, amendoim e açúcar. Então, nós vamos ver aqui uma infinidade de legumes, de frutas, de óleos, que são origens vegetal. E por último, nós temos alimentos de origem mineral. Os alimentos de origem mineral são aqueles que não vêm de seres vivos, ou seja, são recursos minerais disponíveis no ambiente. A água, o sal, são exemplos de alimentos de origem mineral. Então, a gente consegue ver aqui. Certo, crianças? E hoje, para a gente finalizar a nossa aula de ciências, vocês vão fazer aqui a nossa página 7. No número 1, vocês vão observar aí na casa de vocês, observar o que vocês costumam comer e vão descrever o que é origem vegetal e o que é origem animal. No número 2, vocês vão enumerar quais são os alimentos de origem animal, vegetal e mineral. E por último, vão finalizar aqui no número 3. Certo, crianças? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a tia Brista. Um beijo grande, meus amores, e até a nossa próxima aula.